Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Quero chamar a sua atenção porque o arrependimento e a fé, que os teólogos chamam de conversão, fazem ou são a base da vida cristã. Aquilo que é elementar, aquilo que está na base da vida cristã, o arrependimento e a fé. Alguém disse de forma poética que a fé e o arrependimento são as duas asas que o crente usa para voar até o céu. Arrependimento é uma graça exigida pelo Evangelho. Quando você vai estudar a lei diz assim: todo aquele que pecar, esse o quê? Morrerá. Mas, na graça de Deus, no Evangelho, todo aquele que pecar e se arrepender será salvo. Porque Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Então, o que eu preciso fazer é receber de Deus essa graça, que se chama arrependimento. E todos nós precisamos ser pecadores arrependidos. Reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados e corrermos para o refúgio que é Cristo, o sangue de Cristo. Então, o arrependimento é o lado negativo. A fé é o lado positivo. Eu reconheço os meus pecados e me refugio na graça de Deus que está em Cristo Jesus. 2 pontos ainda à guisa de introdução. 2 pontos importantes sobre essa doutrina do arrependimento. Primeiro, Deus, Ele é o autor do arrependimento. Ele pede que eu me arrependa, mas é Ele que produz essa graça no meu coração. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. Diz assim: ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Isso aqui é o testemunho de Pedro. Deus produz o arrependimento no nosso coração. E como é que Ele faz isso? 2 coisas Ele usa. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho cujo qual eu olho e vejo o que? Os meus pecados. Não existe possibilidade de arrependimento se não for ouvindo, lendo e meditando na palavra de Deus. Jeremias 23, versículo 29, diz, o próprio Deus diz que a palavra dele é um martelo para quebrar corações empedernidos. Que a palavra dele é como fogo que derrete o coração mais duro. Veja aqui no capítulo 10 de Atos, por favor. Atos,
capítulo 10, versículo 44. Lê comigo, por favor. Diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê? A palavra. Então, quando você ouve a palavra, quando você estuda a palavra, o Espírito Santo o quê? Vem e age na minha mente e no seu coração. O Espírito trabalha pela palavra. Agora, nós vamos ter que transformar esse sermão numa coisa mais prática. E aí eu quero colocar para vocês 6 componentes do verdadeiro arrependimento. 6. Primeiro componente desse arrependimento, que é produzido por Deus no meu coração e no seu coração, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Quais são os componentes desse arrependimento? O primeiro deles, visão do pecado. Para eu me arrepender, ou para Deus produzir arrependimento na minha vida, eu tenho que enxergar o pecado que existe em mim. O pecado precisa ser visto antes que possa ser chamado e perdoado. Lucas capítulo 15, versículo 17, diz o texto que o filho pródigo, caindo em si. O que significa caindo em si? Significa que ele, naquele momento, você que é da minha geração, caiu a ficha. Ele olha para ele, lembra do pai e diz: está tudo errado na minha vida. Está tudo errado. A igreja de Laodiceia, que se achava rica, poderosa, abençoada, Jesus dá um recado para ela, diz assim: aconselho que de mim compres 3 coisas. A última diz: colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, nós gostamos de ver o pecado nos outros e dos outros. Nós somos especialistas nisso. Mas para que eu me arrependa, para que Deus produza arrependimento na minha vida, eu tenho que enxergar que eu sou pecador. Eu tenho que enxergar os pecados que existem na minha vida. Segunda coisa, ou segundo componente, quando eu vejo o pecado em mim, a primeira coisa que essa visão vai produzir: tristeza. Tristeza. Abra sua Bíblia no Salmo 38, versículo 18. Salmo 38, versículo 18. O que diz lá esse salmo? Lê comigo aí, Salmo 38, versículo 18. O que ele diz? Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu. Presta atenção. Quando eu, como crente, peco e vivo no pecado, e convivo com aquele pecado, esse pecado, quando ele é visto, ele causa tristeza. Porque quando eu peco, eu entristeço o Espírito Santo. Tristeza, no hebraico, significa amargura de alma, santa agonia,
quebrantamento de coração. Eu quero convidar você a ir lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Tem uma tristeza que vem de Deus. Porque Deus é o Deus de toda alegria, é ou não é? Mas o Deus também, quando eu peco como crente, Ele produz tristeza. Então, se você vê um crente triste, é porque ele está em pecado, tá? Pode ter certeza disso. O que diz aí? Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Para a salvação, para que ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? A morte. Então, no processo de arrependimento, eu vejo o pecado na minha vida. E aquele pecado, quando eu vejo, eu fico o quê? Triste. Eu gosto dessa expressão, porque quando ele diz aqui, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, é uma tristeza que vem de Deus, é interna, é sincera, é habitual, ela vem acompanhada pela fé. Quanto mais amargura provamos no pecado, mais aprendemos que a doçura em Jesus Cristo. Porque o pecado, ele traz amargura, ele traz tristeza. Mas a fé me leva a Cristo. E em Cristo todos os meus pecados são perdoados. Então vamos seguir. Primeiro componente do verdadeiro arrependimento, visão do pecado. Segundo, tristeza pelo pecado. Terceira coisa, confissão de pecado. Se o pecado, ele se desabrocha pelo choro, também pela boca, ele deve ser confessado. Neemias, capítulo 9, versículo 2. Neemias, capítulo 9, versículo 2. Eu gosto desse versículo. Diz assim: puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Puseram-se de pé e fizeram o quê? Confissão. Por que é importante eu confessar o meu pecado? Quando eu confesso o meu pecado, eu deixo o diabo desempregado. Sabia disso? Porque o trabalho do diabo é nos acusar diante de Deus. Ele é o acusador das nossas almas. Aí você vai e confessa. Quando o diabo chega para acusar, Deus já confessou. Você está desempregado. Dá para entender como é simples? Davi, ele é um especialista nisso. Davi dava muito mais trabalho para Deus do que Saul. Só que Saul era soberbo. Vê lá, por favor. 2 Samuel 24, versículo 17. 2 Samuel 24, 17. O que é que diz lá esse texto da palavra de Deus? 2 Samuel 24, 17. Se você não achou, lê aqui. Está na tela aqui. Diz assim: vendo, vamos ler juntos? Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas que fizeram,
Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Davi, no Salmo 51, ele diz: contra ti somente pequei e fiz aos teus olhos aquilo que é mal. Então, irmão, para que haja arrependimento na minha vida, eu preciso ver o meu pecado, eu preciso ficar triste por causa do meu pecado, eu preciso confessar o meu pecado. E essa confissão, ela deve ser voluntária. Por que deve ser voluntária? Porque quando eu peco, eu não estou informando Deus que eu pequei, porque Deus já sabe que eu pequei. Por isso que Davi coloca no Salmo 32, aquele que é piedoso, ele vai correr para ti antes que venha o transbordar das muitas águas. Então, eu preciso tratar do pecado agora na minha vida. Visão do pecado, tristeza pelo pecado, confissão de pecado, confissão voluntária, confissão sincera, confissão objetiva, dá nome para o pecado. Tem crente que diz assim: Senhor, perdoe as multidões dos meus pecados. Que multidões são essas? Dá nome. Confessa a Deus todos os pecados. Não esconda aquele. Quem tem pecado predileto aqui? Tem. Também, eu não sou perfeito. Um pecadinho. Quem é que não gosta de um pecadinho? É o gordo, quando vai comer doce, ele diz: essa é a minha fraqueza. Todo crente tem pecado predileto. Todo crente tem pecado de estimação. Então nós precisamos, se nós realmente experimentarmos o arrependimento, essa que procede de Deus, essa graça que vem de Deus, eu preciso ter visão do pecado, tristeza pelo pecado, eu tenho que confessar a Deus o meu pecado. Mas qual é o quarto elemento, irmãos? O quarto elemento que compõe o pecado, que hoje está fora de moda: vergonha pelo pecado. Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 9, versículos 7 e 8. Daniel, capítulo 9, versos 7 e 8. Está me ajudando aqui. O que diz Daniel na sua oração? A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós o coragem, como se hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. E o versículo 8, lê bem forte: ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Você lembra que quando o pecado entrou no paraíso, a primeira coisa que eles viram, que eles estavam o quê? Pelados, nus. Irmãos, o povo está pecando, eu estou pecando, você está pecando, e nós estamos ficando sem vergonha. O corá aqui é você ficar vermelho, você ficar rubro, você ficar incomodado. O pecado, irmãos, é ingratidão, é tolice.
O pecado nos deixa nu. E eu e você precisamos, se nós de fato estamos recebendo a graça do arrependimento, eu preciso ter vergonha. Paulo coloca isso lá em Romanos, capítulo 6. Aquilo que para mim era motivo de glória quando eu era incrédulo, agora é motivo de vergonha. Vergonha. Pastor Valmir Soares, servo de Deus, grande pastor, que eu tive o privilégio de continuar o ministério dele lá em Olinda. Ele, antes de ser crente, frequentava a zona de São Luís, que chamava na época Baixo Meretrício. Hoje tem nome chique, né? Ele se converte. E um dia, sabe que todo crente novo antigamente gostava de pregar na rua, né? Dar testemunho. Ele foi dar numa praça lá, aí as antigas amigas dele diziam: Valmir, Valmir. E ele diz: não, agora eu sou crente. Você sumiu. Então aquilo que para ele ficar com as mulheres era motivo o quê? Dom Juan, né? Agora é motivo o quê? De vergonha. Irmãos, e o pecado nos envergonha. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 15. Sabe que quem mais fala de vergonha na Bíblia é Deus? E ele sempre se dirige para Israel como uma mulher sem vergonha. Jeremias, capítulo 6, versículo 15, diz o quê? Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso o quê? Vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o quê? O Senhor. Irmãos, nós temos que ter vergonha. Nós temos que parar de ser crentes sem vergonha. Dá até um tema para o sermão. As características de um crente sem vergonha. O perfil de um crente sem vergonha. O pecado deve produzir em mim vergonha diante de Deus. Quinto elemento, já estou terminando. Quinto e sexto. Quinto, ódio pelo pecado. Quem ama a Deus, está lá no Salmo, odeia o quê? O pecado. 1 João, o apóstolo do amor, ele diz: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Então existe um amor proibido, que é o amor ao pecado, amor ao sistema mundano. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus, e quando eu amo o meu próximo, ao meu irmão, eu tenho que odiar o pecado. Tem crente que diz: pastor, por que tudo que é pecado é bom? Você acha assim? Tudo que é gostoso é pecado. Tem umas coisas, você não pode trocar uma feijoada ou uma picanha por um prato de salada. Fala a verdade. Isso é contra a natureza. Deus colocou 2 caninos aqui para você comer carne. Mas tem gente que gosta, né? Vergano, é vergano. Nós precisamos olhar para o pecado como Deus olha.
Mas é odiar todos os pecados. O pecado que existe em mim, o pecado que existe no outro. Olhem para a origem do pecado. O que o pecado trouxe para nós? As consequências do pecado. Todo o sofrimento humano, irmãos. O salário do pecado é a morte. Não precisamos brincar com o pecado. Ele pode dar um prazer temporário, mas depois vem a fatura. E a fatura vem bem pesada. Para concluir, o sexto componente do arrependimento verdadeiro é o abandono do pecado. Então eu vejo, eu me entristeço, eu confesso, eu tenho vergonha, eu começo a adiar aquele pecado. E eu preciso o quê? Abandoná-lo. Abandoná-lo. Mas o pecado, ele está dentro de nós. E o pecado é um hábito. E é difícil abandonar pecado. É ou não é? Quem tem facilidade aqui? O mentiroso aqui que tem facilidade de abandonar pecado. Porque santificação é uma mudança de hábito. Lê aquele livro Poder do Hábito, para você ver. Paulo diz assim: aquele que mentia, não minta mais e passe a falar o quê? A verdade. Aquele que roubava, não roube mais, começa a trabalhar para dar para o outro. É uma mudança. Você tem que deletar hábitos e substituir esses hábitos por hábitos novos. É difícil. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Vamos ler Provérbios 28 para encerrar. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Vamos ler juntos? O que encobre as suas jamais, mas o que as confessa e deixa, confessa e deixa. Deixa. Deixar, abandonar envolve afastamento de mente, de coração e de prática. O que a gente ganha com o verdadeiro arrependimento? Quando Deus produz esse arrependimento no meu e no seu coração, eu ganho uma vida de alegria, de comunhão, de satisfação, de contentamento. Eu tenho a alegria de ser o quê? Crente, ser salvo. Vamos ficar de pé? Você vai repetir comigo. Um irmão reclamou: pastor, eu sou ovelha, não sou papagaio. Mas só agora. Vira papagaio só agora. Você vai repetir comigo 6 elementos do verdadeiro arrependimento. Primeiro, qual é? Visão do pecado. Segundo, tristeza pelo pecado. Terceiro, confissão do pecado. Quarto, vergonha pelo pecado. Quinto, ódio pelo pecado. E sexto, o quê? Abandono. Bem-aventurado é o homem cuja iniquidade foi perdoada. Felicidade. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor sabe tudo da minha vida.
E pior, Senhor, o Senhor continua me amando e tendo misericórdia de mim. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, as lutas, as provações, as tentações. Derrama sobre nós, nesta manhã, arrependimento verdadeiro, quebrantamento, Pai. Purifica a nossa vida, limpa a nossa mente, o nosso coração. Faz uma faxina na nossa vida nesta manhã, Senhor. Tira tudo aquilo que está entristecendo o Senhor, que está impedindo a minha santificação, o nosso crescimento espiritual, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Purifica-nos nesta manhã, Senhor. Limpa-nos. Nós oramos humildemente, olhando e correndo e se agarrando com Cristo, na justiça dele, no poder que há no seu sangue, para que ele nos purifique, nos limpe, nos santifique nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.